21h20. Deus abençoe os nossos irmãos. Um pouquinho dos cultos nos lares. Mande o seu culto para nós também. Exatamente 21h20. Como eu disse, nós vamos falar agora com o pastor André. Isso mesmo, pastor André Luiz, diretamente da Inglaterra. O nosso pastor da nossa sede nacional da Inglaterra vai estar falando conosco agora. Pastor André Luiz, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Marco Magno, Deus abençoe, pastor Kleber, pastor Antônio Osmar, Deus abençoe a cada um de vocês. É uma alegria para nós estar falando com vocês novamente. Amém, uma alegria para nós aqui também, que Deus abençoe o irmão aí, sua família. Ficamos felizes aí com a notícia, essa notícia que tivemos aí. Aumentou a família do pastor André. Oh, glória, sim. Tivemos mais uma menina para a glória de Deus, a Ana Vitória. Amém. Agora são 6 filhos, pastor. Que bênção. Tá certo, os filhos, herança do Senhor, uma bênção. Parabéns, parabéns pela fé, pela coragem, pela valentia. Maravilha. Muito obrigado. A igreja está lotando aqui, rapaz. Só você não. Uma congregação. Aí na Europa já é uma... André, quando eu morei aí na Europa, eu tenho 3 filhos. Quando eu falava que eu tinha 3 filhos, as pessoas falavam, nossa, você tem uma família numerosa, você necessita da ajuda. Então, você tem uma família super numerosa. Parabéns, parabéns. Os filhos são herança, são herança. Na Espanha é assim, né? Na Espanha a família é numerosa. Aqui, eu estou na região de muitos judeus, né? Eles têm 10, 12, eu fico para trás deles. Então, eu espero que você não queira imitar eles, né? Mas se quer, pode seguir, pode seguir. Pastor André. Mas parece que está parando por aqui mesmo. Um abraço. Glória a Deus. Pastor André, bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente, parece que a Inglaterra abriu agora, como que está a situação aí da Inglaterra? Pastores, a Inglaterra, na verdade, o primeiro-ministro daqui, ele decidiu fazer algumas etapas, são 5 ou 6 etapas, chamadas etapas testes. Uhum. Ele vai começar liberando pouco a pouco e vai estar estudando junto com a sua equipe o número de mortos, né, todas aquelas estatísticas. Ou seja, quando falamos da outra vez, estavam morrendo aqui 900 pessoas. Hoje, né, eu estive olhando, morreram 300 pessoas. Então o número, por dia isso, o número baixou bastante. E ele começa a fazer, então, testes, nós estamos na segunda etapa já, e se não me engano são 5 ou 6 etapas. Agora já começou a liberar alguns comércios, começou a liberar também a questão de, me parece que, se não me engano, a construção e o comércio em si de pessoas que dizem que não podem mesmo ficar em casa, ele está liberando. Se a pessoa fala assim, você não tem como condição de, se você trabalhar em casa, você pode trabalhar fora. Então, está começando a liberar e fazer testes, né? Ele falou que se começar a aumentar o número de mortos, ele baixa de novo, ele volta para a etapa 0, mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Amém. E a igreja, como que está? Como está a situação da igreja? A igreja ainda, pastor, infelizmente, estamos fechados. Me parece que na segunda ou na terceira etapa, a terceira ou quarta etapa, eles já liberariam. Essas etapas acontecerão de 15 em 15 dias. Entendi. Pastor André, só mais uma coisa aqui. Eu quero perguntar, depois se os pastores quiserem perguntar alguma coisa pro irmão. O Covid-19 chegou aí na sua casa, nós sabemos aí, em toda a família, a sua esposa gestante, né? E o irmão teve, a esposa, os filhos, como que foi? Sim, pastor, nós todos aqui fomos acometidos desse vírus. A minha esposa foi a primeira, ela ficou 1 semana enferma. Os meus filhos ficaram, os mais velhos, 3 dias, os outros com 2 dias e os mais pequenininhos mesmo, praticamente 1 dia e já encerrou. E comigo, eu fiquei 13 dias e fui em todas as etapas do Covid, né? Que eu posso dizer que tenha algumas etapas, né? Alguns só tem febre, outros só tem dores no corpo, perca de paladar e olfato, alguns começam febre interna e falta de ar. E eu fui até o último estágio que começa a afetar o pulmão, aonde eu tive uma falta de ar bastante grave, vamos dizer assim. Meu oxigênio baixou bastante
e eu fui assim até o extremo, vamos dizer dessa maneira. Eu lembro que os irmãos estavam orando aqui, apresentaram o irmão e toda a família, e graças a Deus que Deus deu a vitória, eles estão bem. Graças a Deus por tudo isso. Se os pastores tiverem alguma pergunta para fazer? Pastor André, tem muitas pessoas que dizem que superaram, passaram pela fase, venceram o coronavírus, né? E eles dizem que depois os sintomas retornam. Eu queria perguntar para o senhor que foi, contou já também, relatou para nós como que foi, como que o senhor superou. Nós sabemos que não foi só a medicina, teve as mãos poderosas do Senhor Deus operando na vida do senhor. Eu queria perguntar, na vida da família, dos filhos, esposa e o senhor agora, como que está a saúde em si? Nenhum sintomas. Como está? Graças a Deus, pastor Kleber, nenhum sintoma. Que ótimo. Eu creio verdadeiramente que foi uma intervenção divina. E eu digo sempre que a intervenção divina ela é perfeita. Perfeito. Eu até, da outra oportunidade, não contei com exatidão o que aconteceu, mas somente o final do testemunho daquilo que eu vivi. Nos últimos dias, quando eu estava aguentando, eu falei para minha esposa, olha, não dá mesmo, chame as crianças aqui. Nós entramos em oração no quarto, pastor. Olha que lindo. Nós entramos em oração no quarto, meus filhos dobraram seus joelhos na cama, outros no criadinho, e eu não estava conseguindo clamar, a respiração muito ruim, mas quando eu comecei a fazer aquela oração juntamente com a minha família, foi me dando uma força que há dias eu não tinha. E comecei a aumentar com a intensidade. Eu falo que eu não estava orando, eu comecei a conseguir clamar, coisas que eu não conseguia fazer mais, orar em voz alta, por exemplo. E aí foi isso intensificando, eu comecei assim, foi inevitável falar em mistério com Deus. E algo grandioso aconteceu, porque depois daquela oração eu senti assim, eu falei assim, o Espírito Santo, eu pedia para o Espírito Santo me tocar, o Espírito Santo de Deus, que queria sentir a presença de Deus, queria sentir o toque do Senhor mais uma vez. E naquele momento eu senti algo descendo mesmo no meu corpo. Aleluia. E quando eu terminei a oração, pastor, eu me sentei, eu sabia que algo tinha acontecido. Eu me sentei e aí eu comecei a notar que as dores do corpo tinham desaparecido. Então, eu posso dizer assim que foi algo sobrenatural. Então, o que as outras pessoas dizem, vamos dizer assim, ou até mesmo médico e tal, não vai encaixar com aquilo que aconteceu comigo, porque comigo e com a minha família sumiu tudo. André. Quando eu fui contar o meu testemunho, depois de uma semana, pastores, eu fui contar o meu testemunho e eu perguntei para um filho meu, né? A gente estava numa live, eu perguntei para o filho meu de 10 anos, o José Renato, eu falei assim, o que você sentiu, meu filho, no momento que a gente estava orando? E assim, foi muito lindo que ele começou a se emocionar e chorar. E ele falou, pai, na hora que o senhor estava orando, eu vi como uma mão azulada que desceu sobre o senhor. Ele não tinha falado nada, tinha ficado quieto, ele começa a chorar. Porque verdadeiramente foi a mão do Senhor que tocou, desceu. Deus permitiu a uma criança de 10 anos ter uma visão. Ele já tinha tido algumas experiências de visão, e ele teve essa experiência novamente de visão com o olho aberto. Ele viu, né, como algo, uma mão, a semelhança de uma mão descendo sobre o meu corpo. E foi o que eu senti. Parecia que vinha entrando assim, como eu estava deitado, não conseguia ficar de pé, foi assim descendo sobre mim. E depois daquilo lá eu me levantei, fiquei de pé. Eu vi que tinha, ou seja, as dores tinham ido embora, a febre sumiu, desapareceu naquele exato momento. Então eu vivi um milagre de Deus verdadeiramente, e eu acredito que se não fosse esse milagre eu não estaria aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, falando com vocês e com todos os ouvintes. Sem sombra de dúvida, pastor André, realmente um milagre. Pastor André, não há dúvida que foi uma intervenção de Deus, mas aí você estava em tratamento médico, estava tomando algum tipo de remédio? Chegou a tomar algum tipo? O único remédio, no caso, que eu tomei foi paracetamol. Nada mais. Nada mais? Aí, nada mais. Receitado pelos médicos? Não, os médicos, eles vieram aqui em 2 oportunidades. Eles falaram que era para seguir no paracetamol, somente isso mesmo. Só isso? E não me deram nada mais. Nada somente mais. Isso. Tremendo. É que também essa enfermidade é estranha, né? Mas nós sabemos que quem curou você foi Jesus. Mesmo que você tivesse tomado aquela cloroquina, sabe? Como é que é, Marco? Hidroxicloroquina. Mesmo que você tivesse tomado isso ou aquilo, mas quem fez o milagre foi Jesus. Foi Jesus, não temos dúvida. Não, era só para saber se aí na Inglaterra qual os tipos de remédio que estão indicando. Porque aqui no Brasil agora todo mundo é médico, pastor.
Todo mundo é médico, todo mundo receita. Agora tem, né? Agora todo mundo receita médico, todo mundo receita medicina. Que estranho, né? Até quem foi. É verdade. Até quem a gente. Tá tudo estranho aqui. Por isso que eu perguntei, pastor Marcos, se lá estou indicando, porque aqui todo mundo está indicando tudo quanto é tipo de remédio. Mas nós sabemos que quem curou você foi Jesus. Isso mesmo. O povo orando aqui, intercedendo. Eu posso dizer, né? A gente pode indicar um médico, né, pastores? Podemos. O médico Jesus, né? Porque tem... O médico dos médicos, hein? Medicina perfeita. Com certeza, melhor que cloroquina, melhor que qualquer coisa, é Jesus mesmo. Muito obrigado, pastor. Nós gostaríamos de ficar com você, mas ficamos felizes aí por essas notícias maravilhosas, saber que foi Jesus que te curou. E Deus te abençoe maravilhosamente, você, sua casa, sua família e também toda a nação da Inglaterra. Suas considerações finais, pastor. Amém, pastores. Eu fico grato, né, por esta oportunidade de estar com vocês. Isso aí, toda essa pandemia nos uniu mais, né? Uniu mais nós como igreja. Né? Verdadeiramente nós somos famílias em Cristo Jesus, né? O slogan da igreja, né? Mais que uma igreja, uma família. E tudo isso se está vivendo. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes, os amados irmãos que estão aí, sempre, né, escutando essa programação tão abençoada. E a igreja Deus é Amor, que tem a marca registrada na oração, né, pastor? Com a oração eu recebi o meu milagre, e esse Convocados a Orar, e todos que estão nessa campanha com toda certeza vão receber milagres da parte do Senhor. Que Deus abençoe a todos, pastores e amados ouvintes. Deus abençoe, pastor André. Um grande abraço para você e para todo o povo aí na Inglaterra.